Quer CPF na nota? Essa pergunta deve ter sido feita muitas vezes na fila do supermercado para você, não é? Mas muita gente fica receosa na hora e não dá o CPF. Mas sabia que dando CPF e pedindo a nota, você estará ajudando entidades aqui de Guaíba? Pois é, foi pensando nisso que o representante do governo estadual veio até aqui o Rotary para conversar com as pessoas e explicar esse trabalho. A TV Costa Doce acompanhou o evento e falou com os representantes do governo estadual sobre a nota fiscal gaúcha e a lei da solidariedade e de como os guaibenses podem ajudar essas entidades. Ele se cadastra e ele indica as entidades, podendo ser até 4 entidades. Uma de cada área dentro do seu Conselho Regional de Desenvolvimento e uma 4ª entidade que pode ser de qualquer área fora do seu Conselho Regional de Desenvolvimento. Quando nós, cidadãos cadastrados, vamos fazer as compras, pedimos a nota com CPF, aquele ato de pedir a nota com CPF gera solidariedade, porque nós mandamos parte daquele ICMS gerado naquela compra para cada uma das entidades. Num primeiro momento, são pontos que no final de cada trimestre, este banco de pontos, através da dinâmica do programa, eles se transformam em recursos. E esses recursos chegam para as entidades de uma forma de um recurso que não é marcado especificamente para determinado gasto, mas sim naquilo que a entidade tem de mais urgente. Então, por vezes, lá na escola ele se transforma numa cobertura de quadra, num piso novo para a quadra, numa geladeira nova, num fogão industrial novo. E assim em cada uma das entidades das 3 áreas, saúde, assistência social e educação. Ajudando essas entidades, os guaibenses estarão, de uma certa forma, a melhorar as condições delas, como explica Adelar. Nas entidades da área da educação, muitas vezes ele se transforma num ar-condicionado e esse ar-condicionado ele tem uma qualidade de educação melhor dentro da sala de aula. Porque o aluno vai estar numa sala fechada, numa sala silenciosa, com capacidade de aprender mais. Lá na área social, por vezes, lá na PAE, eles se transformam em equipamentos para estimulação precoce daqueles alunos, como pode ser também um concerto no telhado, ou uma geladeira, ou uma televisão nova, ou um mobiliário que a entidade precisa, ou um recurso de obras físicas. E assim em todas as áreas. Na área da saúde, muitas vezes, eles se transformam em medicamentos ou equipamentos que buscam atender a necessidade daquela casa de saúde, daquele local onde as pessoas, tanto e nós todos, tanto precisamos. Jacal veio para falar do programa e sobre a grande possibilidade de Guaíba ter um restaurante popular, com preços acessíveis para uma alimentação saudável. Essa parceria ela é abrangente, não é? Ela vai além das empresas e de uma entidade social que queira se responsabilizar pela administração. Também uma parceria com a prefeitura, que é também uma parte interessada, né? Os munícipes precisam, não é? O restaurante a R$1, ele possibilita uma refeição digna, a um custo baixo, um preço baixo, e as pessoas serem atendidas. Esse é um projeto de inclusão, não é? Uma forma de incluir. Muitas vezes as pessoas não têm alimentação, não só pela condição social deles, mas às vezes são desempregados, pessoas que estão à procura de emprego e que não têm, saem de casa e não, ficam o dia inteiro fora e não tem como se alimentar, né? Então a lei da solidariedade ela prevê também que seja implementado, que possa ser implementado o restaurante popular, né, na cidade. E nós temos aí funcionando em Canoas, nós temos em Caxias, né? Tivemos um convênio em Porto Alegre, no restaurante Porto Alegre, que não é pela lei, mas é um convênio, e é muito importante. E temos aí com possibilidade em outros locais do estado reabrirmos novos restaurantes populares, inclusive aqui em Guaíba, que é uma forma digna de alimentação para a população que precisa, pelo menos, ou por um momento, ou pela condição social dela mesma. Lembra que no início falamos sobre o pedido de CPF na caixa do supermercado? Pois Adelar explica aos guaibenses para não se preocuparem na hora de dar o número do documento. De forma nenhuma, o CPF é um dado universal que a gente tem quando nasce, já pode ter o CPF e ele nos acompanha até o final da vida. É um dado que nunca muda para o cidadão. E esse dado que nunca muda, nós usamos ele porque é o único dado que vai fazer aquela ligação com o nosso veículo, né? Porque, por exemplo, para saber que aquele veículo é meu ou é seu, é de acordo com o CPF, porque quantas pessoas têm o mesmo nome e sobrenome meu, mas com aquele CPF sou eu. Então aí nós temos o desconto do IPVA de até 5%. E também porque
O CPF é um dado universal, ele é usado em todos esses programas, mas não com o condão de ser um programa fiscal. Não com a situação de vamos botar o CPF para conseguir fiscalizar as pessoas de outra forma. Tanto é que quando você chega no local que você vai fazer as suas compras, nunca ninguém lhe pede o seu nome. E nunca ninguém lhe pede um documento para comprovar que aquele CPF de fato é aquele que você deu. Então, se você pensar desta forma, você vê que não são dados confiáveis. O próprio programa diz que o responsável pela compra não precisa necessariamente ser o responsável pelos recursos, né? Então, muitas vezes as famílias têm uma pessoa que cuida da parte dos gastos do dia a dia e as outras pessoas trabalham. Então, desta forma, a gente desmistifica que não há nenhuma ligação em ser um programa que busca cuidar da vida fiscal das pessoas ou fazer alguma ligação com outros órgãos de fiscalização. Não tem como isso acontecer, até porque se isso acontecesse, a gente está num país bastante evoluído, seria dito para nós antecipadamente. Então a gente desmistifica, mostra isso, prova que isso não acontece. Pinhatti Automecânica, orçamento gratuito, revisão preventiva geral, troca de óleo, troca de líquido de freio e de arrefecimento, embreagem, suspensão, direção, freios, ABS, injeção eletrônica, limpeza de bicos injetores, caixa de câmbio, orçamento e conserto. Automecânica Pinhatti, responsabilidade, qualidade, segurança, respeito e confiança com você e seu veículo. Monitoramento por câmeras de segurança 24 horas por dia. Fone 34915726. WhatsApp 996735480 com Leandro Pinhatti ou WhatsApp 995842544 com Douglas, Rua João de Araújo Lessa 277, no Parque 35 em Guaíba.